Fala galera, boa noite, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um balanceamento por oxirredução a pedido aí de alguns alunos que estão com essa dúvida, ok? Nesse primeiro balanceamento por oxirredução, para que a gente consiga visualizar que ela é uma reação que necessita desse balanceamento por oxirredução, primeiro passo é a gente verificar se a reação é de oxirredução. E uma dica muito simples é a identificação de substâncias simples presentes nessa reação. Note que aqui nós temos o enxofre na forma de substância simples, que tem NOx igual a zero. E do lado do reagente, nós só temos enxofres em substâncias compostas, ok? Então, esse enxofre, ele demonstra que houve uma variação de NOx, houve uma oxirredução. Então, provavelmente, essa equação ela precisa ser balanceada por esse método de oxirredução, ok? E nesse método, nós vamos visualizar a seguinte situação. Primeiro, eu preciso definir o NOx de todo mundo. Definindo o NOx aí das espécies, nós vamos verificar que o enxofre é o mais eletronegativo nessa substância. O NOx dele é o NOx da família. Então, como ele é da família 6A, o NOx dele é menos 2. Menos 2 vezes 5, eu tenho aqui um total de 10 cargas negativas. Dividido por 2, eu preciso então de ter 5 cargas positivas para que essa substância seja neutra. Então, o NOx do antimônio, nessa primeira substância, é mais 5. Antimônio, aqui nós temos aquela regrazinha quando a substância está entre parênteses, é uma substância iônica, eu pego o 3 e jogo para cima do cátion positivo, o 2 para cima do meu ânion negativo. Note que o SB está com NOx mais 3, e aqui nós temos um SO4 que é idêntico ao SO4 que nós já temos aqui, então ele não variou NOx, então está tudo certo esse SO4 aí, não preciso calcular o NOx dele, tá? Mas, só para a gente definir aqui NOx de todo mundo, o NOx do enxofre no SO4 é mais 6, aqui não mudou, continua sendo mais 6, o oxigênio menos 2 tem regra, né, de NOx como elemento mais eletronegativo. Faltando aqui agora apenas o H2S, onde o enxofre aqui também é o mais eletronegativo. Ele vai respeitar a sua família, mas o hidrogênio, quando ligado a uma metal, tem NOx mais 1 e mais 1 vezes 2 mais 2, bate aqui com a nossa regra do enxofre, certo? Então, observe que houve uma variação de NOx do antimônio de mais 5 para mais 3, onde nós notamos uma redução. E nessa mesma substância, o enxofre saiu de menos 2 para 0, considerando que o SO4 que está aqui é o mesmo que está aqui, a gente vai notar uma variação do enxofre de menos 2 para 0, porque de menos 2 para menos 2 não houve variação, ok? Então, houve aqui uma oxidação. Existe uma regrazinha básica, né? A gente já está aqui no passo 2 de ver quem variou. Existe uma regrazinha básica para calcular o delta. Esse delta ele é formado através de quê? O delta de uma substância, numa reação redox, é o número de elétrons que variou de um lado para o outro, vezes o número de átomos que nós temos daquele elemento na substância que sofreu a variação, tá? Então, esse delta ele pode ser retirado aí, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. Nós precisamos ter algumas preferências, né? E no caso dessa reação, tanto a redução como a oxidação aconteceu em elementos dessa substância aqui. Então, eu não consigo colocar dois coeficientes na frente dela a partir do momento que eu calcular o delta. Então, eu vou dar preferência para tirar o delta do lado do meu produto. Começando aqui pelo delta do antimônio do SB. O SB era mais 3 e se tornou mais 5, ou vice-versa, era mais 5 e se tornou mais 3, variando apenas 2 elétrons. Quantos antimônios nós temos no produto? Nessa substância nós temos 2. Então, 2 vezes 2, nós temos um delta igual a 4. O delta para o enxofre, eu vou também observar no produto e na espécie que sofreu variação. Então, o enxofre saiu de 0 para menos 2, ele variou 2 elétrons. Quantos enxofres eu tenho aqui? Apenas 1. Então, o delta do enxofre é 2. Calculado o delta, eu pego então o delta, o valor que eu achei do enxofre, e coloco na frente do antimônio, o valor que eu achei no antimônio, e coloco na frente do enxofre. Lembrando que se esses valores são simplificáveis, eles podem, na verdade, ser simplificados. Então, eu poderia simplificar aqui por 2. Então, na simplificação, eu teria 2 e 1, ok? Então, posso usar esses números menores, os menores coeficientes inteiros. Vou colocar o 2, então, na frente do enxofre, porque foi o delta do antimônio, e o 1 do enxofre na frente do antimônio, ok? Dessa forma, nós percebemos que eu já tenho uma substância do antimônio que contém antimônio totalmente balanceada, ok? Então, eu já consigo partir agora para o balanceamento por tentativa e fazer, ó, eu tenho 2 antimônios aqui, aqui eu também tenho 2, então verifico que essa substância já se encontra devidamente balanceada. Quando eu balanceio o
antimônio, o próximo a ser balanceado seria o enxofre, ok? Podemos então verificar que o enxofre ele já está balanceado também, o que variou. Então eu preciso balancear o restante dos enxofres que eu tenho aí. Note que o SO4, como eu disse, ele não mudou de lá para cá. Se o SO4 ele não sofreu essa variação, eu posso balancear a quantidade de SO4 que eu tenho do lado do produto com a quantidade de SO4 que eu tenho no reagente. Então, se eu tenho 3 SO4, eu posso colocar um 3 aqui na frente, onde eu vou multiplicar todo o SO4. E aí, eu vou tornar o hidrogênio agora do lado do reagente desbalanceado. 3 vezes 2, 6. Para eu ter 6 hidrogênios aqui, é só multiplicar por 3 aqui na frente também. Então, vamos conferir. Eu tenho antimônio 2, 2. O enxofre eu vou ter 5 com 3, 8. Então, aqui dentro eu já tenho 3, com 2, 5, com 3, 8. O hidrogênio eu tenho 6, 3 vezes 2, 6. Aqui também eu tenho 6. E o oxigênio eu tenho 3 vezes 4, 12. E aqui eu tenho 3 vezes 4, 12 também. Então, o meu balanceamento por oxirredução está finalizado através do método de tentativa que nós utilizamos aí no final. Ok? Então, essa é a nossa técnica de balanceamento por oxirredução. Valeu, meu povo!